Existe um momento silencioso na vida de todo homem. Um momento em que ele percebe que não é mais a falta de oportunidades que o mantém onde está. Não é o governo, não é a família, não é a sorte, é ele mesmo. Esse momento não vem com gritos, nem com aplausos. Ele vem com um peso no peito, um desconforto interno. Uma pergunta que ecoa quando o barulho do mundo finalmente se cala. Por que algumas pessoas constroem riqueza enquanto outras apenas sobrevivem? O estoicismo nunca prometeu dinheiro fácil, nunca prometeu atalhos, nunca prometeu sorte. O que ele prometeu foi algo muito mais raro: controle interno, clareza mental e domínio sobre si mesmo. E é exatamente isso que cria riqueza, não apenas financeira, mas uma riqueza que ninguém pode tirar de você. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Dinheiro é um efeito colateral de quem você se torna. E hoje, se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender. Por que a maioria nunca será rica? Por que trabalhar mais não é o mesmo que crescer? E por que os estoicos viam o dinheiro como um teste de caráter, não como um objetivo final? Respire fundo. Silencie o mundo por alguns minutos. E se este conteúdo fizer sentido para você, deixe um comentário com a palavra domínio, porque isso me mostra que você está pronto para ouvir verdades que poucos aceitam. A maioria das pessoas acredita que enriquecer é uma questão de ganhar mais dinheiro. O estoico sabe que isso é uma ilusão perigosa. Ganhar mais não resolve desordem interna. Ganhar mais não cura impulsividade. Ganhar mais não conserta uma mente fraca. Na verdade, para muitos, ganhar mais apenas acelera a própria ruína. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder não está em possuir coisas, mas em não ser dominado por elas. E aqui começa a primeira grande lição sobre riqueza. Se o dinheiro controla você, ele nunca trabalhará a seu favor. Observe com atenção. Quantas pessoas aumentam o salário e continuam endividadas? Quantas ganham bem e vivem ansiosas, presas, com medo de perder tudo? Quantas conquistam sucesso e se tornam escravas do próprio padrão de vida? Isso não é azar. Isso é falta de controle. O estoicismo afirma algo desconfortável. Antes de buscar poder externo, você deve conquistar poder interno. Porque riqueza é poder, e poder amplifica quem você já é. Se você é desorganizado, o dinheiro amplifica o caos. Se você é impulsivo, o dinheiro amplifica o erro. Se você é inseguro, o dinheiro amplifica o medo. Por isso, o primeiro passo para criar riqueza não é financeiro. É mental. É aprender a dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É adiar prazer. É suportar desconforto. É escolher o longo prazo quando o curto prazo grita mais alto. Marco Aurélio escrevia que devemos ser como uma rocha contra a qual as ondas se quebram. Não porque a rocha é agressiva, mas porque é estável. E mercados recompensam estabilidade. Um homem que não controla seus gastos pequenos jamais controlará grandes investimentos. Um homem que não controla suas emoções jamais controlará negociações difíceis. Um homem que não controla sua rotina jamais controlará seu destino financeiro. Riqueza começa quando você impõe ordem onde antes havia caos. Se você sente que precisa organizar sua mente antes de buscar dinheiro, escreva nos comentários: ordem primeiro. O estoico entende que autocontrole não é repressão, é liberdade. Liberdade para não gastar por status. Liberdade para não trabalhar por desespero. Liberdade para não aceitar menos do que seu valor real. A maioria trabalha para sobreviver. O estoico trabalha para construir. E construir exige frieza emocional. Isso significa não tomar decisões financeiras quando está com raiva, não investir por euforia, não gastar para impressionar, não desistir por medo. Sêneca alertava que o homem que corre atrás do luxo perde algo mais valioso, a si mesmo. E um homem que perde a si mesmo nunca será verdadeiramente rico, apenas aparentará ser. A verdadeira riqueza começa quando você percebe que
Você não precisa de mais dinheiro para começar. Você precisa de mais controle. Controle sobre seus impulsos, seu tempo, sua atenção, sua energia mental. Porque atenção é moeda, tempo é ativo, energia é capital. Quem desperdiça esses três nunca acumulará riqueza real. E aqui está uma verdade dura. A maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade, mas por incapacidade de sustentar disciplina quando ninguém está olhando. Elas começam bem, mas param cedo. O estoico continua mesmo sem aplauso, e é por isso que ele chega onde poucos chegam. Riqueza não é um evento, é um processo silencioso, e tudo começa no controle. Mas controle no estoicismo não é rigidez cega, é lucidez. É saber exatamente o que você pode controlar e o que não pode, e parar de desperdiçar energia com o resto. A maioria das pessoas perde dinheiro antes mesmo de tocá-lo, porque perde energia mental com reclamações, comparações, expectativas irreais, emoções fora de controle. O estoico elimina isso pela raiz. Epicteto ensinava que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Riqueza começa quando você direciona 100% da sua força apenas para o que depende de você. Você não controla o mercado. Você não controla crises. Você não controla concorrentes. Mas você controla sua preparação, sua constância, sua ética, sua disciplina diária. E aqui está um ponto que quase ninguém fala. Quem tenta controlar tudo fora perde o controle de si mesmo. Quem controla a si mesmo acaba influenciando tudo ao redor. O homem estoico não entra em pânico quando o dinheiro falta. Ele entra em ação. Ele não se desespera com perdas temporárias. Ele aprende com elas. Porque ele entende algo fundamental. Perdas financeiras são temporárias. Perdas de caráter são permanentes. A maioria das pessoas entra em modo de sobrevivência quando o dinheiro aperta. E em modo de sobrevivência, o ser humano toma as piores decisões possíveis. Aceita qualquer coisa. Tolera abusos. Quebra princípios. Vende o futuro para aliviar o presente. O estoico faz o oposto. Ele aperta o controle interno antes de apertar o desespero externo. Se você já tomou decisões ruins por pressão financeira, seja honesto consigo mesmo e escreva nos comentários. Aprendendo. Esse reconhecimento já é um sinal de maturidade. Agora, vamos tocar em algo sensível. Riqueza começa quando você aprende a impor limites. Limite de gastos. Limite de prazeres. Limite de distrações. Limite de pessoas sugando sua energia. A maioria vive sem limites e chama isso de liberdade. O estoico chama isso de escravidão disfarçada. Marco Aurélio alertava que o homem que não controla seus desejos será controlado por quem os alimenta. E observe a sociedade moderna. Ela vive alimentando desejos infinitos com recursos finitos. Resultado: ansiedade crônica, endividamento emocional, corrida eterna sem linha de chegada. O estoico sai dessa corrida. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não compra para impressionar. Ele não gasta para anestesiar vazios internos, porque ele entende. Quem compra status paga com liberdade. Riqueza real exige sobriedade. Isso não significa viver como um monge pobre. Significa escolher conscientemente onde colocar sua energia e seu dinheiro. O estoico pergunta antes de gastar: isso aumenta minha liberdade? Isso fortalece meu futuro? Isso é necessidade ou impulso? A maioria nunca faz essas perguntas. Por isso a maioria nunca acumula. E aqui entra uma verdade desconfortável. Riqueza não tolera descontrole emocional. Mercados punem impulsivos. Negócios punem ansiedade. Investimentos punem pressa. Somente o paciente prospera. Dinheiro é importante, mas o estoico sabe que o ativo mais valioso é o tempo. E a maioria troca tempo por migalhas sem perceber. Horas em redes sociais,
dias em distrações, anos em trabalhos que não constroem nada além de cansaço. O estoico não desperdiça tempo porque entende algo simples. Tempo mal usado se transforma em arrependimento. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a brevidade da vida. Ele não falava de morte, ele falava de desperdício. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais intenção com o tempo que já tem. Riqueza é construída quando você usa o tempo livre para aprender. Usa o cansaço como filtro, não como desculpa. Usa a rotina como aliada, não como prisão. Enquanto muitos fogem da rotina, o estoico a domina. Porque rotina cria previsibilidade, e previsibilidade cria resultados. Se você sente que desperdiçou tempo demais no passado, curta este vídeo e deixe algo nos comentários que tenha feito você desperdiçar esse tempo. Não para mim, para marcar esse momento como um ponto de virada. Aqui está a conexão que poucos fazem. Gastos impulsivos são emocionais. Endividamento excessivo é emocional. Decisões financeiras ruins quase sempre nascem de emoções mal resolvidas. O estoico não tenta ficar rico rápido. Ele tenta ficar sólido primeiro. Ele entende que quem não suporta esperar não suporta prosperar. Quem não suporta o tédio não suporta o crescimento. Quem não suporta a solidão não suporta a liderança. Riqueza exige isolamento mental. Você terá que dizer não quando todos dizem sim. Você terá que parecer estranho antes de parecer bem-sucedido. Você terá que andar contra a corrente por muito tempo. E isso só é possível com controle interno. O homem sem controle busca prazer. O homem com controle constrói legado. Quanto menos você precisa do dinheiro para se sentir completo, mais facilmente você o atrai. Porque você negocia melhor. Porque você não aceita qualquer coisa. Porque você pensa no longo prazo. O desespero repele oportunidades. A calma estratégica atrai. O estoico entra em uma sala sem precisar provar nada. E por isso acaba sendo respeitado. Ele não implora por chances. Ele se prepara até ser inevitável. Riqueza não corre atrás de quem corre atrás dela. Ela se aproxima de quem constrói algo sólido. E tudo isso começa onde? No controle. Controle da mente. Controle das emoções. Controle do tempo. Controle dos impulsos. Sem isso, qualquer dinheiro vira areia escorrendo pelos dedos. Com isso, até pouco dinheiro vira semente. Riqueza não começa quando você ganha mais. Ela começa quando você para de perder. Perder tempo, perder foco, perder energia, perder dignidade. O estoico não pergunta: quanto posso ganhar rápido? Ele pergunta: que tipo de homem preciso me tornar para sustentar riqueza? Essa pergunta muda tudo. E se você entendeu essa primeira base, prepare-se. Porque no próximo tópico, vamos falar de algo ainda mais perigoso que a pobreza. A obsessão cega por dinheiro sem valor real. Se este conteúdo está fazendo sentido, escreva nos comentários. Base construída. Depois de dominar a si mesmo, o estoico entende uma verdade que muda completamente sua relação com o dinheiro. Dinheiro não é algo que se caça. É algo que responde ao valor. A maioria das pessoas vive em perseguição constante. Corre atrás de oportunidades. Corre atrás de tendências. Corre atrás de dinheiro rápido. E quem corre demais, pensa de menos. O estoico não entra nessa corrida porque sabe que ela cansa, confunde e leva ao erro. Ele para, observa, aprende e constrói. Sêneca dizia que o homem sábio não se ocupa em parecer valioso, mas em ser útil. E utilidade é a base de toda riqueza duradoura. O mercado não recompensa esforço. Recompensa solução. Você pode trabalhar duro a vida inteira e continuar pobre se o seu esforço não resolve um problema real. Por outro lado, alguém que resolve um problema específico de forma consistente cria valor.
e o dinheiro vem como consequência. Aqui está o erro comum. As pessoas perguntam: quanto isso paga? O estoico pergunta: que problema isso resolve? Essa pergunta muda tudo. Quem pensa em pagamento imediato aceita qualquer coisa. Quem pensa em valor constrói algo que cresce com o tempo. Se você já trabalhou muito e ganhou pouco, escreva nos comentários: agora comecei a entender. O estoico sabe que riqueza sustentável exige reputação. Reputação é capital invisível. Demora para ser construída. Mas quando existe, trabalha por você mesmo quando você não está presente. Pessoas ricas de verdade não vivem se explicando. Elas são chamadas. São chamadas porque entregam mais do que prometem, cumprem o que dizem, não dependem de hype, não mudam de caráter conforme o cenário. O dinheiro confia nelas, e confiança é mais rara que talento. O mundo está cheio de gente talentosa quebrada financeiramente, mas está cheio também de pessoas consistentes, confiáveis e sólidas, prosperando em silêncio. O estoico escolhe o segundo caminho. Ele entende que valor é construído no longo prazo. Dinheiro rápido cobra juros altos depois. Por isso, ele rejeita atalhos suspeitos. Rejeita ganhos fáceis demais. Rejeita qualquer coisa que exija que ele sacrifique caráter por lucro. Porque ele sabe: toda riqueza construída sem base cobra um preço emocional depois. Ansiedade, medo constante de perder, vida inteira em modo de defesa. O estoico prefere dormir em paz a ostentar inquietação. E aqui está uma lição crucial. Quanto mais raro é o problema que você resolve, mais valioso você se torna. A maioria quer fazer o que todos fazem. O estoico busca dominar o que poucos suportam aprender. Ele estuda quando ninguém está olhando. Treina quando não há aplauso. Aceita ser ruim no começo para ser excelente depois. Valor não nasce da pressa. Nasce da profundidade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o homem deve se concentrar em fazer bem aquilo que está à sua frente, sem se distrair com recompensas externas. O dinheiro respeita esse tipo de mente. O estoico também entende que valor não é apenas técnico, é humano. Saber lidar com pessoas, saber ouvir, saber negociar sem ego, saber dizer não sem arrogância. Muitos perdem dinheiro não por falta de habilidade, mas por excesso de orgulho. O estoico não precisa vencer discussões, ele precisa vencer no longo prazo. E isso exige humildade estratégica. Ele aprende com erros, corrige rotas, não se apega a ideias fracassadas só para proteger o ego. Porque o ego custa caro. Quem se apaixona pela própria opinião empobrece. Quem se apaixona pelo aprendizado, enriquece. O estoico cria riqueza porque cria algo maior que ele mesmo. Confiança. E confiança abre portas que dinheiro nenhum compra. Riqueza não é sobre correr mais rápido. É sobre construir algo que valha a pena ser pago. Enquanto muitos perseguem dinheiro, o estoico constrói valor. Enquanto muitos querem resultados, o estoico fortalece fundamentos. Enquanto muitos se perdem no curto prazo, o estoico vence no longo. E isso faz toda a diferença. A maioria das pessoas acredita que enriquecer exige grandes decisões. O estoico sabe que isso é meia verdade. Grandes decisões importam, sim, mas elas só funcionam quando são sustentadas por pequenas disciplinas diárias. Riqueza não nasce de um dia extraordinário. Ela nasce de dias comuns bem executados. Marco Aurélio nunca escreveu para ser famoso. Ele escrevia para não se perder. Essa é a diferença fundamental entre quem constrói riqueza e quem apenas sonha com ela. Um busca inspiração, o outro constrói estrutura. O estoico não acorda perguntando se está motivado. Ele acorda comprometido. Ele entende que a disciplina é uma forma de respeito próprio. Respeito pelo futuro que ele quer construir. A maioria abandona planos porque confunde disciplina com sofrimento. Mas disciplina não é punição, é direção. É acordar no mesmo horário, é estudar mesmo cansado,
é trabalhar com excelência mesmo quando ninguém reconhece. Essas atitudes parecem pequenas, mas acumuladas tornam alguém incomparável. Se você sente que falta constância, não talento, escreva nos comentários: constância. O estoico também entende algo essencial. Riqueza exige tolerância ao tédio. Grande parte da construção acontece em silêncio, repetição e rotina. E a maioria foge disso. As pessoas querem estímulo constante, novidade, dopamina. Mas riqueza cresce em ambientes previsíveis. Quem troca de plano toda semana nunca constrói nada sólido. Quem muda de direção por emoção nunca chega longe. O estoico escolhe o caminho difícil. Continuar quando não há empolgação. Ele faz o que precisa ser feito porque precisa ser feito, não porque sente vontade. E é exatamente por isso que ele vence no longo prazo. Disciplina cria confiança. Confiança cria oportunidades. Oportunidades criam riqueza. Sem disciplina, tudo vira sorte. E sorte é um péssimo plano de vida. Riqueza não exige genialidade. Exige fidelidade ao processo. Quem respeita o básico por tempo suficiente acaba colhendo o extraordinário. O estoico não tem medo do risco. Ele tem medo da irresponsabilidade. Aqui está uma confusão comum. Muitos confundem coragem com impulsividade. O estoicismo ensina o oposto. Coragem não é agir sem pensar. Coragem é agir apesar do medo, com consciência e preparo. A maioria das pessoas vive paralisada pelo medo de perder dinheiro. Outras vivem quebradas por ignorar riscos óbvios. O estoico caminha no meio. Ele avalia, calcula, aceita perdas possíveis antes de agir. Quem não aceita perder nunca ganha. Quem não aceita limites perde tudo. Sêneca alertava que o maior risco é viver sem critério. Riqueza exige exposição controlada ao risco. Isso significa não apostar tudo em uma única decisão, não investir no que não entende, não agir por pressão social. O estoico entende que medo não é inimigo, é sinal. Sinal de que algo precisa ser estudado melhor, preparado melhor, estruturado melhor. Outro ponto crucial: responsabilidade total. O estoico não culpa o mercado, não culpa parceiros, não culpa o tempo. Ele assume responsabilidade pelas próprias escolhas. Isso é pesado, mas é libertador. Porque quem assume responsabilidade, assume controle. E controle é a base de toda riqueza. Enquanto muitos reclamam do sistema, o estoico pergunta: o que posso fazer melhor com o que está sob meu controle agora? Essa pergunta gera ação. Ação gera progresso. Progresso gera resultados. Riqueza não é ausência de risco. É gestão consciente do risco. Quem aprende isso cedo evita perdas que destroem décadas. Aqui está a parte que poucos gostam de ouvir. Dinheiro não revela quem você é. Ele amplifica quem você já era. Por isso, para o estoico, dinheiro é um teste de caráter. Se você é arrogante, o dinheiro amplifica a arrogância. Se é inseguro, amplifica o medo. Se é vazio, amplifica o vazio. Por isso os estoicos nunca colocaram o dinheiro como objetivo final. Eles sabiam que riqueza sem caráter é instável e perigosa. Marco Aurélio governava um império, mas lembrava a si mesmo diariamente que poder corrompe quem não se vigia. O estoico cria riqueza sem se ajoelhar a ela. Ele usa o dinheiro como ferramenta, não como identidade. Ele não mede valor pessoal por saldo bancário. Não despreza quem tem menos. Não idolatra quem tem mais. O estoico também entende que riqueza verdadeira inclui paz mental, liberdade de escolha, tempo de qualidade, consciência tranquila. Quem sacrifica tudo isso para ganhar mais acaba pobre por dentro. E pobreza interna cobra juros altos. O homem estoico prefere crescimento lento com integridade do que riqueza rápida com culpa. Ele pensa em legado, em impacto, em continuidade. Riqueza sem propósito se torna peso.
Riqueza com propósito se torna poder construtivo. Por isso, o estoico pergunta: isso que estou construindo me torna um homem melhor ou apenas mais rico? Se a resposta for apenas dinheiro, ele recalibra. Porque caráter sustenta a riqueza. Sem caráter, tudo desmorona. O dinheiro testa quem você é quando ninguém pode te impedir. Quem passa nesse teste não perde tudo quando o dinheiro vem, nem quando ele vai. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir e deixe nos comentários o que mais te atrapalha na sua vida financeira. Um abraço e até a próxima.